A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bênção. Nós estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de Jó. Glória a Deus. É o capítulo hoje 22, né? Em algumas Bíblias vem um título assim, na terceira fala de Elifaz, um dos amigos de Jó, né? Aí nós vimos nos capítulos anteriores, né? Duas vezes Zofar falando, e tem o Bildade, agora Elifaz falando, né? Vamos aqui ver aqui o capítulo 1, fala assim, ó. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Quem que Elifaz está falando, irmãos? De Jó. Da sabedoria, da vida que Jó, assim, viveu, né? Estava vivendo para ficar melhor, a expressão para a gente entender, né? Até aquele presente momento, na presença de quem, irmãos? De Deus. Ah, mas tudo que é mal, todos os males, aconteceu com Jó. Mas estamos aqui falando, irmãos, já não é nesse capítulo, nem no anterior, mas nem no capítulo seguinte ainda vamos chegar nessa resposta ainda, porque nesses diálogos de Jó com os três, né, Bildade, Elifaz e Zofar, nós estamos aprendendo, irmãos, aleluia, que Deus, o Senhor, Ele permite situações, permite a gente passar por situações diferentes, a qual a gente não imagina nunca que a gente vai viver com pessoas, até mesmo com pessoas mais próximas de nós, irmãos, mais chegadas de nós. A gente pensa que não vai viver, mas vive. Mas vai viver com pessoas dessa maneira. Irmãos, às vezes a Bíblia chega a dizer para nós em algumas passagens, isso no Velho Testamento, irmãos, e o Novo, Jesus também falou isso, que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Dentro de uma casa, aleluia, uma nora pode estar contra a sogra, ou até mesmo um filho contra um pai contra um filho, ou um cônjuge. Por quê? Por causa da palavra, por causa da pessoa santa, bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê, irmãos, que Jó, aleluia, nesse período bíblico que ele vivia, irmãos, Jó, você está vendo aí, se você não está pela primeira vez hoje acessando esse vídeo, irmãos. Hoje nós estamos no capítulo 22 de Jó. Aleluia, do livro de Jó, que é tão comentado, tão falado, né? Estamos vendo aqui já há muitos capítulos já, os três amigos de Jó falando com ele, apontando o dedo para ele, acusando ele, julgando ele, dizendo que tudo que estava se atribuindo à sua vida, esses males, era pecado, era falha, era erro. A gente vê que não era esse o motivo, irmãos. Não que Jó, como você, como nós nos dias de hoje, a gente não seja sujeito a falhar, a errar, porque ainda estamos vivendo, irmãos, nessa terra, num corpo, esse corpo nosso aqui, ó, que é corruptível, que é sujeito ao pecado, mas diferente, irmãos, dos ímpios, diferente da maneira que eles estão aqui apontando para Jó, irmãos, dizendo que Jó era um homem ímpio, falso, que enganava. Jó não tinha prazer no pecado. E o servo e a serva de Deus hoje, irmãos, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, e é difícil, irmãos, você vencer a carne, vencer o desejo da carne, você trilhar o caminho que Jesus aponta para nós no Evangelho, que é a porta estreita, não é fácil, e ele adverte, irmãos, de uma forma bem clara para nós entendermos, né? Que a pessoa, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, entrar pela porta estreita, irmãos, são poucos que vão entrar, porque exige renúncia, exige uma vontade muito grande de nós queremos servir ao Senhor, amá-lo, respeitá-lo, guardar a sua palavra. Não é fácil, mas o apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, fala que o justo vai se salvar com muita dificuldade. Isso a gente trazendo, irmãos, essa linguagem nos dias de hoje, para ficar mais claro para nós entendermos. Então,
aqui no capítulo 22, irmãos, você está lendo comigo aqui, ó, que ele faz, né? Ele fala de Jó aqui, ó, apontando Jó como essa pessoa honesta, essa pessoa que vai falar no versículo 3 que vamos ler agora, mais sábia. Que valor vai ter para Deus? Versículo 3, será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as suas coisas? Os irmãos podem estar lendo aí, está falando assim, mas a minha linguagem é um pouco diferente. Irmãos, eu estou lendo aqui na linguagem NTLH, linguagem que é nos dias de hoje, né? Aleluia. Versículo 4. Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo respeito? 5. Mas sim, porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta? Então os irmãos vê que eles falaram de algumas qualidades de Jó, né? Sabedoria, os irmãos viram aqui honestidade, o respeito que Jó sempre demonstrou, irmãos, na sua maneira de viver para com Deus, mas eles falam, você é todo cheio de pecado. Irmão, a pessoa, no viver dela diário comum, irmãos, não consegue entender. Irmão, se não buscar a Deus de todo o seu coração, ouvir a voz do Espírito Santo, que Deus, ele pode, mas porque Jó é um exemplo disso. E outros homens na Bíblia passaram por situações difíceis, né? De lutas, de provas, aleluia, de tribulações, por manter a sua integridade a Deus, servir a Deus de todo o seu coração. Ah, não, sim, irmãos, a Bíblia, ela é clara. A Bíblia não deixa dúvida, irmãos. Nós, alguém que possa estar vendo esse vídeo, como muitos outros aí, dizem que Deus não faz isso. Faz sim, irmãos, está na palavra. Não queira nós contender com o Criador, irmãos. Ele que está no controle. Jó era um exemplo claro disso, irmãos. Ele não estava aqui passando essa situação porque ele plantou isso, irmãos. Era uma exceção, né? Uma das exceções que a gente vê na Bíblia que Deus permite prová-lo, permite ele chegar nessa situação, nesse estágio tão deplorável, irmãos, que se você pudesse acessar aí na área de vídeos aí do canal, né? Para a glória de Deus, você vai ver que temos já falado isso, irmãos, desde muitos capítulos atrás, e contado em detalhes, como que chega a situação de Jó, humanamente falando, irmãos. Jó parecia que estava se decompondo o corpo dele. A gente sabe que o corpo, ele né, putrefica, essa é a palavra certa, e quando ele está debaixo da terra, né, claro, já sendo morto, o corpo vai se decompondo, né, irmãos? Os bichos vai comendo a carne da pessoa e eles vai se decompondo. Chega uma hora que é preciso tirar aqueles ossos lá para quê? Para liberar o espaço para outro cadáver descer. Parecia que Jó estava se decompondo vivo, mesmo totalmente debilitado, pele e osso, mas era. Ah, mas Deus não faz isso, irmão? Não fale assim, irmão. Ore a Deus, busque a Deus. Jó, não teve outro homem na Bíblia que passou por isso, irmãos. A Bíblia não dá, não aponta outra pessoa assim, mas Jó estava passando por isso, irmãos. Tinha um propósito, tinha um trabalhar de Deus, tinha uma vontade de Deus direcionada, não permissiva, mas direcionada. Você pode falar assim, mas também permissiva, sim, alguns pontos sim, mas era direcionada. Porque quando o diabo, ele está constantemente indo ali pedir a Deus algo para fazer na sua e na minha vida, irmãos, Deus permite, mas, aleluia, tem um tempo determinado para acontecer aquilo. Então, havia aqui uma vontade, né, direcionada de Deus, em algumas partes permissiva para quê? Para algo maior, que nós vamos entendermos daqui a alguns capítulos aqui, que o Senhor vai falar comigo e com você de uma forma tremenda.
Aleluia. E nós vamos entender tantas coisas que acontecem hoje com muitos irmãos no mundo. Às vezes está acontecendo com a sua vida e com a minha, e você está querendo entender e não sabe. Jó, irmãos, é um exemplo disso, irmãos. É de algumas exceções na Bíblia que Deus permite um mal tão grande vir sobre ele, só que depois Deus muda o quadro, aleluia. E o interessante, irmãos, é Deus, né, através do seu Espírito Santo, aleluia, ele despertar no seu coração e no meu um gozo que é fruto do Espírito, para você ler, para você entender, para você compreender, para você buscar na leitura bíblica diária, todo dia, o entendimento da palavra. E os teus olhos, os nossos olhos, eu falo isso agora aqui no nome de Jesus, vão ser abertos para a luz da palavra. Isso que é maravilhoso, irmãos. Amém? Aqui o versículo, bendito seja o nome do Senhor. O 5, ele continua assim, ó. Não, 6, né? Perdão. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios, e assim os deixavas nu. Você não dava água para as pessoas cansadas? Aleluia. Aqui falando, irmãos, de coisas que eles viam ele faz. E os outros dois, via Jó fazer para as pessoas. Aleluia. Continuando no versículo 7. Nem comida aos que tinham fome? Você usou a sua posição, seu poder para se tornar dono da terra? 9. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas? Por isso agora você está cercado de perigos e de repente de medo toma conta de você. Então, a gente vê acusações de Elifaz mentirosas. Ah, mas você pode provar isso? Sim, irmãos. O próprio Deus, ele fala de Jó para o diabo. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. Irmãos, um homem que se desvia do mal, íntegro, reto, irmãos, não tira dinheiro de viúva. Não usa o seu poder para se engrandecer, para se autopromover, para roubar dinheiro de pobres e viúvas. Você vê hoje, irmãos, tantas campanhas que é feita nos meios de comunicação, né? Agora, nós estamos vendo que está recente agora, irmãos. Eles estão vivendo isso, nós estamos vendo daqui, lá no Rio Grande do Sul. Pessoas dizendo que uma parte daquele dinheiro está sendo desviada. Irmãos, não podemos provar nada disso, né? Vemos as notícias e ali. Então, trazendo para o estudo nosso aqui, irmão, Jó nunca fez isso, irmãos. Jó nunca desviou, nunca pegou dinheiro, nunca usou de falsidade, mas eles estavam acusando, querendo achar argumentos para falar que Jó era um pecador, um ímpio, que tinha prazer no pecado. Então, irmãos, o Jó estava aqui ouvindo essas coisas, irmãos. A gente continua aqui, ó, no versículo 10, fala assim: por isso agora você está cercado de perigos, de repente o medo toma conta de você. 11. A escuridão é tanta que você não enxerga nada, e uma enchente o arrasta. Irmãos, é a acusação deles, para a posição que era aquele momento que Jó estava. Irmãos, era momento, irmãos. Você fala assim, mas é difícil passar um momento. Quando você está na luta, na prova, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas Deus vai nos ajudar, irmãos. Aleluia. Versículo 12. Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Versículo 13. Mas você pergunta, será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio? Como é que ele pode nos julgar? Versículo 14. Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu? 15. Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? 16. Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. 17. A Deus eles diziam, deixa-nos em paz. E comentavam, o que o Todo-Poderoso pode fazer em nosso favor? Irmãos, era a acusação, era o argumento que eles pegavam. Irmãos, aqui ele faz. Bildade e Zofar, irmãos, não eram homens leigos, não eram homens simples, eram homens entendidos. Homens que sabiam do que falavam. Homens que conheciam, irmãos, vamos dizer assim, né, irmãos, do que acontecia aqui nesse período bíblico aqui de Jó, de tudo um pouco, irmãos. Sabiam,
tinham conhecimento, homens que eu acredito, irmãos, aleluia. Você vai dizer assim, mas nessa época não tinha livros, não tinha a Bíblia impressa, irmãos, tinha rolo, tinha pergaminho, não sabemos, irmãos, porque entendemos desde o capítulo 1 que temos comentado aqui no livro de Jó, que Jó era patriarcal. Viveu na época de Abrão, acredita-se que sim. Irmão, como que ele sabia, Jó sabia de tantas coisas, o Espírito de Deus, irmãos. Como que esses homens sabiam? Eles constantemente, irmãos, esses homens conversavam com o próprio Jó, com outros homens sábios da época, né? E a linguagem, né, falada era muito usada. Irmãos, hoje, rede social, celular, TV, rádio, né? A gente vê que é bênção quando é usado, sabendo ser usado. Quando não é, irmão, se torna uma maldição. Mas eles, a fonte de conhecimento deles aprender era ouvindo as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir, conversar, ouvir as histórias, muitas delas que tinham acontecido, esses homens eram sábios, irmãos. E eles questionavam Jó na sabedoria que eles tinham da época, irmãos. Então Jó estava ali, ó. Já tinha ouvido nos capítulos anteriores, né? Nós estamos no 22, no 21 e no 20, Zofar falar, agora ele faz. E Jó estava ali quieto, irmãos, com dor, sofrendo, mas tendo que ouvir. A gente vê aqui agora, no versículo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 19 fala assim, as pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo. Então, irmãos, nesse contexto bíblico, para ficar bem claro para você, as pessoas quando viam dizer que alguém estava sendo punido, e eles apontavam isso para Jó. Todo tipo de males acontecendo porque eram pessoas más. Riem. Porque você vai ver, irmãos, que passado outros livros da Bíblia, né? O sábio Salomão, ele fala no livro de Provérbios que nós que somos justos, que servimos a Deus, não podemos rir quando um adversário nosso, um ímpio mesmo cai e se machuca. Ali há uma orientação de Deus ensinando o seu povo, isso inclui você e a mim, a gente não ter prazer na queda de uma pessoa. Ela sendo uma pessoa ímpia, uma pessoa que vai pelo caminho mau. Imagina, irmãos, um irmão nosso em Cristo Jesus cair, tropeçar, algum mal acontecer com ele, alguém dá risada. Deus não está nisso, irmãos. Isso não é coisa de homem de Deus, de mulher de Deus. Nesse contexto bíblico aqui sim, mas hoje para nós isso não é permitido. Deus nos ensina isso na palavra, está no livro de Provérbios. Continuando aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 21, né, irmãos? Fala assim, ó. Jó, ele faz, falando isso para Jó. Faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo. E assim ele dará a você tudo o que há de bom. 22. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. 23. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, você acabar com a maldade que há na sua casa. 24. E se o ouro mais precioso não tiver valor para você, e for como o pó ou como as pedrinhas do ribeiro. 25. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Você ouvindo isso e lendo, irmãos, e não lendo os capítulos anteriores, para você entender, lendo só agora, vendo, falava assim, ele estava dando um conselho bom para Jó. Não estava, irmãos. Jó nunca estava tratando Deus como inimigo. Jó se queixava. Irmãos, você se queixar, se lamentar é uma coisa, irmãos. A pessoa murmurar, falar para outra, desfazer da outra. Isso, irmãos, aos olhos do Senhor é uma abominação, é uma afronta. O povo que andou com Moisés no deserto murmurou com Deus de uma maneira veemente, irmãos, que nenhum deles entrou na terra prometida. Perderam a bênção, irmãos. Jó se lamentou, porque, irmão, pense e medite você comigo, irmãos. Quando você tem intimidade com alguém, aleluia, você vai chorar, você vai se lamentar para aquela pessoa, se queixar, mas não desfazendo da pessoa, do que ela é,
mas pedindo ajuda, socorro. Você vai chorar, você vai gritar, me ajuda, tem misericórdia de mim, não estou aguentando. Isso, irmãos, é um pedido de socorro, uma queixa, uma lamentação. É o que Jó fazia com Deus. E eles aqui estavam julgando a Jó. Eles aqui estavam dizendo que Jó estava sendo inimigo de Deus. Não, irmãos. Então, você vai entender lá na frente, irmãos, que a posição dos três, irmãos, não era a posição correta que eles tinham que tomar. O que era para eles fazer? Irmãos, nós estamos lendo aqui. Estamos lendo aqui versículo por versículo, meditando, usando uma Bíblia na linguagem de hoje, a linguagem comum que nós usamos, para a gente entender qual era o pensamento desses três, Bildade, Elifaz e Zofar. E o de Jó conversando com eles, irmãos. Aleluia! Isso é tremendo, irmãos. Você começa a ler, a ver, a que ouvir, a gente está lendo, comentando, pedindo que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, nos fale, para nós aprendermos juntos, irmãos. Sabe? Se você hoje, no dia de hoje, está vivendo isso com pessoas que dizem que é seu amigo, que está junto com você, próximo, irmão, fique firme no Senhor, irmãos. O verdadeiro amigo, Cristo Jesus, não te desamparou e nem vai te desamparar. Versículo 26, bendito seja o nome do Senhor. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Versículo 27, ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. 28, tudo que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele salvará se você for inocente, se for correto em tudo que fizer. Irmão, o entendimento de Elifaz, irmãos, era de Zofar, de Bildade, que tudo aquilo acontecia com Jó por causa da sua impiedade, por causa das suas ações erradas. E não era, irmãos. Não era, irmãos. Pessoas hoje que vivem uma religiosidade dentro de uma casa de oração. Até fala que serve a Deus, falam de Deus. Irmão, cuidado, irmão. Nem tudo que brilha é ouro. Isso diz os nossos irmãos mais antigos. Cuidado. Jesus falou assim que a árvore será conhecida pelos frutos. Isso é o ensinamento de Jesus que tão falado, tão explicado e pessoas não entendem. Irmãos, Jó estava aqui no capítulo 22, né? Ele faz mais uma vez falando, né? Algumas bíblias, como falamos no versículo 1, o tema, né? Terceira fala de ele faz batendo de frente com Jó, irmãos, resistindo ele, dizendo: pecador, errado, enganador é você. Irmão, você está ouvindo isso, irmãos? Faça igual Jó, irmãos, fique firme. Jó, humanamente falando, irmãos, estava debilitado. Vamos dizer assim, irmãos, abatido. Olha, irmãos, alguns até chegam ao ponto de falar que estava destruído, porque, humanamente falando, irmãos, não tinha como o quadro dele se reverter. Mas a alma dele, irmãos, que é essa que vai se encontrar com Deus, estava firme no Senhor. Estava ali clamando a Deus 24 horas. Os capítulos anteriores ele chorava, ele gritava. Irmão, você tem essa certeza no seu coração de vitória. Continue pedindo misericórdia para Deus, que a vitória é sua, no nome de Jesus. Amém? Capítulo 22 encerrado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Irmãos, continue lendo o livro de Jó. Vamos ler todos os capítulos. Vamos aqui, se puder nos ajudar aqui a fazer a obra, envie esse link para os contatos, para os grupos. Traga inscritos para o canal. Irmãos, nós queremos levar essa palavra aonde Deus permitir, irmãos. Se Deus permitir chegar e até em outro país, irmãos, todo o território aqui brasileiro, irmãos, é para a glória de Deus. Vamos ganhar almas, vamos ganhar vidas que estão aí ouvindo pessoas que não estão falando aquilo que Deus quer falar. Estão ouvindo pensamentos errôneos de homens. Os pensamentos dos amigos de Jó, irmãos, eram para a derrota dele. Era para ele aceitar algo que não era que ele estava vivendo. Irmãos, quantas pessoas estão assim, falando coisas que não é para ser dita, que Deus está mandando falar? Amém? Seja um canal de Deus, irmãos. Envie esse link aí. Deixa o joinha aí para o canal estar sendo bem visto. E o nome do nosso Deus ele está sendo glorificado através da nossa vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.